Paulo, né? Então eu moro atualmente em São Paulo e trabalho já há bastante tempo em um serviço que a gente chama de Justiça, Paz e Ecologia, e a nível de Brasil, né, a nível de São Paulo. Então a gente acompanha bastante essa dimensão da pastoral social naquela diocese, né? E nunca foi assim tão nacional, uma articulação nacional. Então por isso, né, no Rio Grande eu acho que não teve algumas iniciativas, mas não uma pastoral orgânica, né, organizada. E como eu te dizia, nos últimos anos nós tivemos um processo na Igreja Católica chamado Semana Social Brasileira, que não foi uma semana, foram 3 anos, tá? Era precariamente, e que a gente hoje, mais ou menos, percebe que é 1/3 do Brasil, 1/3, né? E aí, a pastoral, ela tem, vamos dizer, a missão de ser presença da igreja, presença eclesial, junto a essas áreas. Com eles, uma transformação nessa situação de dor. Deus não quer que ninguém more, viva assim, né? Então, buscar a transformação que a gente vai dizer que é o direito à moradia. Sem nada de transporte público, as pessoas vivem isoladas, né? Naquele território, sem acesso a tanta coisa que a cidade oferece. Então, é tudo isso que também traz dignidade pra gente, né? Então, como ajudar as pessoas a se fortalecerem nesse caminho e a partir da fé cristã, né? À medida também que a gente sabe que Deus está com a gente, Deus não quer o sofrimento de ninguém, não é Ele que traz enchente, a natureza tem uma participação, mas também às vezes a gente também organiza a cidade da gente de uma forma, e não digo os pobres, que os pobres muitas vezes vão morar onde consegue, mas a cidade tem responsabilidade, tem recursos. Rapaziada, mais uma segunda-feira, 18 horas, então você já sabe, né? É hora de papo com, e hoje o nosso convidado é o Frei Marcelo, que veio direto de São Paulo para apresentar para o pessoal de Guaíba e do vicariato aqui episcopal de Guaíba a pastoral da moradia, para quem sabe poder ser implantada no vicariato ou nas paróquias aqui de Guaíba. Então, pastoral da moradia que ajuda as pessoas a ter um lar digno, ajuda com palavras e conforto. Então, ele vai falar um pouquinho sobre essa pastoral da moradia para vocês. Então, eu vou pedir para vocês já sentar o dedo no like, comentar e compartilhar, porque assim a rede social vai pensar, nossa, esse vídeo é bom, eu vou passar para mais pessoas e mais pessoas vão acreditar para nós. Se você é um admirador do trabalho do Frei Marcelo, acompanha ele nas redes sociais ou da pastoral da moradia, se inscreva no nosso canal, dá essa moral para nós aí, nos ajude a crescer cada vez mais por aqui. Tem muita coisa boa chegando por aí com o tempo, então quanto mais inscrito, mais coisa boa vai vir. Então, senta o dedo no like, comente e compartilhe. E claro, se inscreva no nosso canal. Dá essa moral aí, não custa nada e é de graça. Agora o meu diretor vai rodar a vinheta e eu vou voltar conversando com o Frei Marcelo, direto da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Guaíba. Roda a vinheta, meu diretor. Então, pessoal, como vocês já viram aí na chamada, hoje o papo é pastoral da moradia. Estou aqui com o Frei Marcelo. Tudo bem, Frei? Tudo bom? Bom dia. Bom, antes da gente entrar nesse assunto aqui, eu queria que você fizesse uma apresentação. Quem é o Frei Marcelo, de onde ele veio e como está aqui em Guaíba? Tá ótimo. Prazer a todos. Sou Frei Marcelo, sou um frei franciscano capuchinho de São Paulo, né? Então eu moro atualmente em São Paulo e trabalho já há bastante tempo em um serviço que a gente chama de Justiça, Paz e Ecologia, e a nível de Brasil, né, a nível de São Paulo. Então a gente acompanha bastante essa dimensão da pastoral social, também da caridade social, né, como a gente diz, e junto aos movimentos também sociais, né. E mais recente, quero dizer, nos últimos anos, a gente tem contribuído na articulação nacional da pastoral da moradia e favela, né? O nome favela é mais usado no Rio de Janeiro, São Paulo, mas moradia acho que é usado em geral, né? Que é uma pastoral que a nível nacional foi já constituída nos últimos anos e a gente vem aí contribuindo para formá-la também nos territórios, né? Nos estados, nas dioceses. Pois é, assim, eu confesso que eu desconheci o que era essa pastoral da moradia quando eu recebi o folder do Padre Adilson. Eu pensei, fui pesquisar e fiquei mais ou menos sabendo um pouquinho mais. A pessoa está assistindo. O que será isso? Você pode explicar o que é essa pastoral e a missão dela? Sim. Pastoral da moradia, ela na verdade existe em alguns lugares há bastante tempo. São Paulo, por exemplo, tem anos e anos, né?
desde os anos 80. Rio de Janeiro tem, eles chamam Pastoral das Favelas, né? Tem 50 anos. E outros lugares também, né? Belo Horizonte, enfim. Mas sempre foi um serviço mais pontual naquela cidade, naquela diocese, né? E nunca foi assim tão nacional, uma articulação nacional. Então por isso, né, no Rio Grande eu acho que não teve algumas iniciativas, mas não uma pastoral orgânica, né, organizada. E como eu te dizia, nos últimos anos nós tivemos um processo na Igreja Católica chamado Semana Social Brasileira, que não foi uma semana, foram 3 anos, tá? E ele teve o eixo terra, teto e trabalho, que é de uma frase do Papa Francisco, que fala assim: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador sem direito. Ó. Terra, trabalho e teto. E a gente diz que são os 3 T's fundamentais para viver, né? Tem que ter uma terra onde ficar, morar, o trabalho e o teto, né? E aí, então, essa Semana Social Brasileira, essa 6ª Semana Social Brasileira, reuniu pastorais sociais, reuniu movimentos sociais a nível de Brasil. E a gente foi aprofundando e aí refletindo a necessidade de uma pastoral que pudesse ser permanente no serviço às pessoas que vivem em situação precária de moradia, né? Ou uma área de risco, ou área que a gente chama de vila, favela, área precária, né? Ou mesmo sem a moradia, ou que gasta demasiadamente seu salário com aluguel, enfim, que mora precariamente, e que a gente hoje, mais ou menos, percebe que é 1/3 do Brasil, 1/3, né? E aí, a pastoral, ela tem, vamos dizer, a missão de ser presença da igreja, presença eclesial, junto a essas áreas, né? As comunidades mais periféricas, as áreas de risco, enfim, essas situações, ser presença eclesial, né? Muitas vezes as pessoas que moram, às vezes, num barraquinho, para dar um exemplo, né? Que às vezes até chove dentro, tem dificuldade para conseguir seu trabalho, enfim, toda essa situação mais precária de morar, a presença com eles, o apoio, escutar, né, estar caminhando junto, isso é muito importante. E isso é missão de igreja, né? Missão da igreja. E ao mesmo tempo buscar com eles uma transformação nessa situação de dor. Deus não quer que ninguém viva assim, né? Então buscar a transformação que a gente vai dizer que é o direito à moradia, né? Que todos têm esse direito, assim como todo mundo tem que ter o direito a comer, né? Tem o direito a morar, né? Porque a moradia é fundamental para você ter onde repousar, repor suas energias, conviver, né? Então isso é fundamental para a vida. Então ser presença com as pessoas que estão em situações mais precárias e ao mesmo tempo com elas buscar a transformação, que muitas vezes passa também pela política pública, né? Uma política decente de habitação, né? E que não é um favor, né? É um direito. Aí com vocês, então, vocês ajudam essas pessoas que não têm condições a terem um lar para morar? Não tanto assim, ajudar às vezes a organizar, né? Às vezes as pessoas se organizarem, terem informação, né? E aí junto as pessoas vão também acessando às vezes programas que até já existem ou reivindicando, às vezes nós temos legislação que garante também as pessoas terem seu direito à moradia digna. Então como ajudar as pessoas também a se organizarem, né? E acessarem ou mesmo reivindicarem, né? E a moradia não é só a moradia, mas é o conjunto, né? Desde uma área segura, que não sofre enchente, vocês passam pelas enchentes, né, sabem muito bem o que é isso, né, a dor que isso é, ou que as pessoas possam estar numa área que o risco seja mitigado, se é uma área de encosta, ela ter acesso à educação, à cultura, acesso à praça, né, a ter o transporte com qualidade. Às vezes tem áreas que tem quase nada de transporte público, e as pessoas vivem isoladas, né, naquele território, sem acesso a tanta coisa que a cidade oferece. Então é tudo isso que também traz dignidade pra gente, né? Então como ajudar as pessoas a se fortalecerem nesse caminho e a partir da fé cristã, né? Que também nos ensina muito um trabalho comunitário, né? Uma vivência mais comunitária, também
a partir do próprio Evangelho de Jesus, né? Como a gente ser mais solidário um com o outro, empático com o sofrimento do próximo, né? Enfim, criar essas relações fraternas que também ajudam a mudar o ambiente que a gente vive. O senhor tocou um assunto interessante que foi das enchentes que em maio agora, o pessoal que sofreu muito, principalmente cidade aqui vizinha de Guaíba, Eldorado do Sul. E infelizmente em janeiro saiu um dado muito triste aqui. As pessoas que ficaram sem casa, elas estão entrando já em desespero, porque não tem onde morar. 7 pessoas acabaram na vida, outros tantos que tentaram, mas graças a Deus não tiveram sucesso e não conseguiram. Então, ou seja, o pessoal está com depressão e ansiedade. Nesse momento também entra o trabalho da moradia? Sim, por quê? Veja, é uma depressão que tem a ver com a moradia, com a falta da moradia, não é? Então a pastoral está junto das pessoas, escutando. Muitas vezes, quando você desabafa, sabe que tem alguém te escutando, te apoiando, né? Faz o que é possível para estar com você, isso é significativo para as pessoas. Então a pastoral tem esse intuito de, como eu dizia, primeiro ser presença e com as pessoas buscar os caminhos, a transformação, a melhoria, a mudança da situação. Então escutar as pessoas, estar com elas, fazer às vezes um grupo, né, de partilha da situação, isso ajuda muito a pessoa a perceber que está com outros, né, e às vezes até juntos vão encontrando alguns caminhos. Isso é muito importante, isso faz sim parte, e sem dúvida a espiritualidade também fortalece a gente, né, à medida também que a gente sabe que Deus está com a gente. Deus não quer o sofrimento de ninguém, não é Ele que traz enchente. A natureza tem uma participação, mas também às vezes a gente também organiza a cidade da gente de uma forma, e não digo os pobres, que os pobres muitas vezes vão morar onde conseguem, mas a cidade tem responsabilidade, tem recursos, tem políticas que devem suprir e não deixar as pessoas em situações tão vulneráveis. E como articular essa pastoral, por exemplo, nas paróquias e no vicariato aqui, por exemplo, no Guaíba? Certo. Então, a gente tem visitado algumas áreas. Essa semana eu pude passar em Porto Alegre, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Canoas, né? No primeiro momento, a gente tem buscado identificar pessoas interessadas, que tenham vontade de construir a pastoral. Na medida que a gente identifica, formar pequenos grupos, né? Então, claro que isso é um trabalho que vai aos poucos, né? Mas hoje aqui em Guaíba a gente está aqui para fazer uma reunião com algumas lideranças, aqui com o Padre Neto, né? E acho que ele seria uma referência até para estar junto e aos poucos identificando algumas pessoas interessadas e formar equipe, e a gente vai contribuir com alguma formação, né? E as pessoas entenderem também melhor a proposta da pastoral, conhecer ela, como ela acontece em outros lugares, que pode inspirar, e aos poucos formando equipes, né? Que possam conhecer a pastoral, aprofundar, ver como que ela também pode acontecer dentro do nosso território, né? E nós vamos ter ano que vem a campanha da fraternidade, que vai ser a partir da moradia. E eu penso que o ano que vem a campanha da fraternidade pode nos impulsionar bastante para ir realmente fortalecer a pastoral da moradia na nossa diocese, na nossa região. Bom, então, Frei, para terminar, então, quero que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, que principalmente para essas pessoas, como eu falei, que a Adoração que ainda está sofrendo, estão angustiadas por não ter uma moradia. Sim, eu vejo, quero dizer assim, dizer que como igreja, né, a gente é impulsionado, provocado, né, estar com quem está sofrendo, né, com quem está necessitando, está mais frágil, né. Então isso é o centro da igreja, né. Jesus nos ensina isso e diz que o mandamento central da igreja, a lei da igreja é amor, né? Amor é se doar pelo outro, estar com o outro, principalmente nas fragilidades, né? Então, primeiramente é Deus que faz isso, vive, está com cada um que sofre, né? Não é Deus que manda nada de chuva para o sofrimento de ninguém, não. Ele mais que ninguém sofre com a gente e quer a nossa vida digna. E nós, como cristãs, somos chamados a entrar nesse processo, nesse caminho de Jesus, né? Que é também fazer tudo o que é possível por quem sofre, ainda hoje, né, os efeitos das enchentes, né? É duro, né, toda essa situação, mas penso que caminhar juntos também nos fortalece, né? A gente se unir, o povo tem muita solidariedade dentro dele, e como a gente também transformar a nossa solidariedade em ações possíveis, né? A melhoria da nossa comunidade, do nosso bairro, construir também políticas públicas, não digo tão longe, né? Mas aqui, nossa comunidade, o que a gente precisa melhorar, né? Qual ação
concreta, eu não conheço exatamente a situação que cada comunidade está passando aqui no Rio Grande, mas qual ação concreta a gente pode construir? Isso é caridade, né? E resumo assim, o Papa Francisco fala, caridade é ajudar um idoso a atravessar uma ponte, mas é muita caridade, atravessar um rio, mas é enorme caridade quando a gente constrói uma ponte e todo mundo pode atravessar muitas vezes livremente, entende? Então é essa dimensão também coletiva, comunitária, como a gente poder melhorar nossa comunidade, não é fácil, mas é muito possível. Muito obrigado, Frei. Então, eu que agradeço muito e assim uma saudação a todo mundo e que Deus nos ajude, fortaleça, que a gente possa ser fortalecido, principalmente quem ainda sofre, né? Está em situação frágil. Se Deus quer a vida digna para todos nós. Isso aí. Muito obrigado, então, Frei. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe e comente. Um abraço a todos.